Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste 2 de setembro. Setembro começou e já ultrapassamos 10 milhões de seguidores, de companheiros de caminhada, né? 3 milhões e 100 mil aqui no YouTube, já passamos de 4 milhões e 600 no X, estamos passando longe de 2 milhões e 300 no Instagram e a soma de tudo dá mais de 10 milhões. Eu estou em boa companhia, muito obrigado. Hoje eu vou começar falando de uma grande mulher e de um grande jornalista. Os dois já não estão com a gente. Esta grande mulher, num dia como hoje, 2 de setembro de 1822, tornou o Brasil independente. Sim, foi uma mulher. Ela, Leopoldina, filha do imperador do Sacro Império Romano, imperador Francisco II, depois ficou imperador do Império Austro-Húngaro, Francisco I, e da princesa da dinastia de Bourbon, de Nápoles e Sicília. Uma linhagem em que o avô dela, Leopoldo II, costumava dizer que as crianças têm que ser educadas em princípios humanistas para terem compaixão, saberem levar felicidade ao povo. O que mais que ele dizia? Que é uma boa fórmula, né? E ter humanidade. Eu acho que compaixão está faltando para o judiciário brasileiro ou para o Supremo, né? Mas, enfim, já se falava nisso há muito tempo, desde os romanos, direito romano, que eu insisto aqui, gratia et justitia. Ela era uma arquiduquesa. Ela falava latim, alemão, francês, italiano, depois inglês e português. Educada em todas as ciências. Ela chegou ao Brasil, ao Rio de Janeiro, aos 20 anos, já estava casada por procuração com Pedro. Leopoldina. Pedro viajou para Santos e ela assumiu o Reino Unido a Portugal. Brasil. João fez o Brasil um Reino Unido. Ela assumiu, então, a regência, se tornou a princesa regente, enquanto o príncipe estava viajando, Pedro. Ela e José Bonifácio reuniram o Conselho de Estado e decretaram a separação de Portugal no dia 2 de setembro de 1822. Será que a história foi muito machista e pôs isso no Pedro? Aí ela decretou e mandou entregar o decreto para o Pedro. E mandou uma cartinha dizendo, olha aí, Pedro, o Brasil é um vulcão. As cortes insistem que você volte. Quando as cortes o chamaram a primeira vez, e ele disse, pelo bem de todos e a felicidade da nação, diga ao povo que fico no dia 9 de janeiro de 1822, foi ela que botou isso na cabeça dele, com o José Bonifácio. Uma jovem de 21, 22, 23 anos. Aí mandou entregar uma carta. O pomo está maduro, colhe-o já. Me mandou aqui, olha, eu já colhi, na verdade. Aí conta-se que Pedro, quando recebeu a carta, mandou os soldados arrancarem as cores de Portugal e teria gritado independência ou morte. Na verdade, ele posou para o Pedro Américo, né? Porque o que ficou é aquele quadro do Pedro Américo. E a gente acha que foi assim. Ele estava descansando na beira do riacho lá. Mas, enfim. Falei em cores de Portugal, pois as cores da bandeira, ela é que inspirou a bandeira. Botou um amarelo
da Casa Real dos Habsburgo e Lorena, que é a casa dela, a casa real dela, e o verde da dinastia dos Bragança, Leopoldina. Imperatriz Leopoldina, que chegou a ser rainha de Portugal, porque na hora que o Pedro foi para Portugal, na Guerra Civil, e derrubou o Miguel, que era o que queria tomar o trono, né, naquele pequeno período ela foi rainha de Portugal. Depois foi a mãe de uma rainha europeia, Maria II de Portugal, que nasceu no Rio de Janeiro. Será que ensinam tudo isso na escola, na aula de história? Bom, e agora eu vou falar do homem jornalista Mino Carta. Morreu aos 91 anos. Ele é um genovese brasiliano. Ele veio para cá criança, depois voltou para Portugal, para a Itália, trabalhou já em jornalismo em Pisa, em Turim, né? E depois veio definitivamente para o Brasil. Ele fundou uma revista que fazia falta aqui, porque eu era obrigado a comprar lá no início dos anos 60, por aí, o Popular Mechanics, Mecânica Popular, traduzido acá para o Brasil, porque eu sempre gostei de automóvel. Até que surgiu a Quatro Rodas, inspirado na Quattro Ruote, lá da Itália, Mino Carta. Veja, também Mino Carta. Né? Dirigiu a Veja por um tempo, depois dirigiu a Isto É. Quando ele estava na Isto É, e o ministro da Comunicação me tirou da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, as palavras do Mino escritas na Isto É foram um grande consolo. Não esqueço até hoje, né? As palavras que ele dirigiu a mim, até nem merecidas, mas o Mino exagerou. Dizem que Golbery foi quem projetou o Lula. Não, Mino Carta. O Mino fez uma entrevista grande em 78 na Isto É com o Lula e ficou impressionado pelo Lula. Foi ele que levou o Lula para o comício das diretas já no Anhangabaú. Mas ele queria que Golbery recebesse o Lula e que investisse no Lula como um grande líder popular. Muitas vezes, ele adorava conversar com Golbery, e o Golbery gostava muito de conversar com dois jornalistas italianos, né? O Hélio Gaspari e para quem ele deu documentos importantes, que ele pôde escrever sobre o governo militar, e o Mino Carta. Ele adorava conversar com o Mino Carta, que tinha por Golbery o mesmo encanto que o Glauber Rocha tinha, né? Mas tentou convencer Golbery e o Golbery não entrou nessa. A história está grande, né? Mas, enfim, um homem... O Lula certamente agradece a Mino Carta. Foi lá, foi ao velório. Lula foi ao velório, compareceu ao velório de Mino Carta. Bom, hoje eu me alonguei, né? Mas eram questões importantes. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei, e vamos aos assuntos políticos de hoje. Bom, o primeiro assunto é o depoimento à distância do Eduardo Talhaferro a uma comissão, a Comissão de Segurança Pública do Senado. Foi tal o depoimento, cobras e lagartos, que saíram daquela assessoria especial para combate para enfrentamento à desinformação. Ele mostrou que as coisas eram todas combinadas. Primeiro, se tinha um alvo, vamos pegar esse jornalista, agora vamos procurar alguma frase dele aí que possa incriminá-lo, para bloquear as contas dele na rede social, para bloquear o dinheiro dele, para infernizar a vida dele, porque ele está falando, elogiando o Bolsonaro ou coisa parecida, né? Está criticando a justiça eleitoral. De tal forma que os senadores ficaram achando que agora tem que apressar os pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. O senador Girão foi ao presidente Alcolumbre,
tentando isso. Alcolumbre disse que não há obrigação no regimento interno de datas para que o jurídico do Senado possa dar a luz verde para que o assunto entre, enfim, em pauta, né? Continua enrolando. Mas aconteceu uma coisa muito significativa em Brasília hoje, no Superior Tribunal de Justiça. Não é no Supremo, eu não vou falar de Supremo porque é como se eu... Por que eu vou ver uma peça teatral que eu já sei o final? Então, tudo que está acontecendo lá é um teatro. Eu não vou pagar ingresso para isso, eu não vou ocupar lugar, eu não vou aplaudir, eu não vou participar da plateia para endossar isso, né? Então, bom, mas no Superior Tribunal de Justiça, por 3-2, na 6ª turma, decidiu-se anular um processo porque a defesa não teve acesso às declarações do inquérito policial que incriminavam a ré que fora condenada a 61 anos de prisão pelo assassinato a facadas dos pais e da empregada que estava em casa, enfim, testemunhando o crime, né? Ela foi condenada em 2019, isso aconteceu em 2009, o crime aconteceu em 2009. A vítima é uma pessoa conhecida, foi advogado de Collor no processo de impeachment, o advogado José Guilherme Vilela, que foi, inclusive, integrante do Superior Tribunal Eleitoral. Uma semana antes, talvez, eu e minha mulher estávamos em Paris, nos encontramos o casal Vilela e fomos passear de bateau-bouche no Sena. Eu fiquei chocado quando, dias depois, ele havia sido assassinado brutalmente. A filha, né, a arquiteta Adriana Vilela, foi apontada como a mentora do crime. E agora o julgamento foi anulado por causa de não ter havido o amplo direito de defesa. E mais, a delegada que presidiu o inquérito foi condenada antecipadamente em 2016, a delegada Marta, que ficou bem conhecida, né, por falsidade ideológica e fraude processual, há 16 anos. E o agente da Polícia Civil que participou com ela foi condenado a 3 anos também por fraude processual e por tortura. Vejam só. Os senadores que ouviram o Talhaferro dizem que é preciso enquadrar também, né, lá nos pedidos de impeachment, incluir fraude processual. Bom, só para encerrar, né, tem mais uma pérola do Lula que disse o seguinte, se referindo a Bolsonaro e ao julgamento: você é inocente? Então prove que é. É a total, absoluta inversão do devido processo legal, porque ele já se familiarizou com isso, de tanto ouvir o noticiário desse processo, já se familiarizou, né? Quem prova que a pessoa é culpada é o acusador, não é o inocente que tem que provar a inocência, é o acusador, mas é o que a gente tem visto aí, o inocente tendo que provar a inocência. É incrível. Bom, e mais assunto no nosso próximo encontro, na quarta-feira, no início da tarde. De Brasília, Alexandre Garcia.